Tá gravando. Você rasgou o caderninho. Rasguei a folha, mas dá pra ler. Tô. Foi engraçado. Só faz caquinha, né? Você vai rasgar? Não! Cadê a G? Pra gente bulinar ela aqui no vídeo. Eu não bulino ela, não. Quem faz isso é você. Você que é bullying. Pronto. Tá vídeo? Olá, eu sou a Ritaninha. E essa aqui do meu lado é... Ah, é assim agora? É. Eu sou a Letícia da... Não, é a Gertrudes. E aqui do outro lado é a Você não Letícia falou da que lado Patricia que era, Faz. engraçadinha. Não podia você falar. Sem gracinha. Começa aí, vamos lá. Então tá bom, gente. Vamos lá. Vou começar com a lista de Não, nós beijinhos. vamos começar fazendo a propaganda do Clean Clean. Ah. Você que tá precisando de máquina de costura, entre em contato comigo em inbox ou entre em contato direto com a Xume, lá em São Paulo, tá? E procura o Ronaldo, Ribeiro. que ele é uma gracinha também, ele vai te atender muito legal. Mas não esquece de falar o código, Retalinha Diva. porque aí eu ganho o meu Clean Clean. Hashtag. E você ganha desconto. É, isso aí, gente. Muito importante nessa época de E crise. ele tem o WhatsApp, não suporta o WhatsApp. Vamos negociar as máquinas e fazer costurinhas com bom acabamento. Ela tá aprendendo ainda a ser diva Eu não sou de garota diva. propaganda. Bom, vamos lá? Vamos pros beijinhos? Manda seus beijinhos. Então, eu vou mandar pra Ana Clara, pra Cristiane Valverde, pra Luana e pra Fabiana Rodrigues. E Aí pra- tem as FFs que reclamaram que eu não mandei Mas também. tem que mandar. E aí tem um beijo especial que eu queria mandar pra alguém que está lá de férias. Espero que a esposa dele não fique com ciúminho, entendeu? Que é um grande amigo do diretor, mas que ele tem uma barriga tanquinho da hora também, porque ele faz exercício, ele é da área de esportes, entendeu? É jogador, ele tem uma barriguinha tanquinho toda torneada, que eu andei vendo umas fotos dele lá de férias, ó, da hora também. Um beijo pra você, viu, P4? E pra toda a sua família aí. Gostei muito de falar com você hoje por telefone, viu? Muito obrigado por assistir a gente. Então tá bom, mandou um beijo pra todo mundo, né? Mandei. Então vamos lá, vou mandar aqui os meus, tá? Então aí pra você que tá aí desse lado, Você não manda mais esperando. beijo pra barriguinha dele, não, porque senão o diretor vai ficar bravo, viu? Então, Retalinha, nossa, tinha uma folha inteira. Então, pede pro diretor devolver, então. Não, tá aqui, tá Então tranquilo. vai, agora é o seu. Eu não olho tanquinho não, pode parar. Ah, não, Só você dos piratas. Só do pirata, é isso que eu ia falar. Só do pirata. Então vamos lá, começando que a lista é longa. Para Elisete Pereira C. Amaral, do Rio Grande do Sul. Para Roberta Simone. Para Cláudia Divina. Juliana Santana, que está sempre com a gente. Valéria Duarte Anselmo, Contagem, Minas Gerais. Para Virgínia Gomes. Sandra Helena Medeiros. Cris Lopes, para sua filha Isabela. E aqui é uma família. Para o João Batista. Para sua esposa Joana. Para a filha Virlene, para a Júlia e para o Joás. Um beijo grande para vocês aí, a família que assiste a E eu acho Paninhos que de ela confundiu Afins. quem é quem aí, mas qualquer coisa, vocês avisam depois no YouTube que ela corrige. Então tá, né? Para Kitty Mortari e para sua filha Tatiana, um beijo para vocês. Fabiana Nunes, Fabiana Eu Cronenberg. já mandei. Mas eu tô mandando no meu. Beleza, então. Chatinha. Eu adoro as meninas. Essas meninas estão sempre juntas. Olha, eu fico até emocionada. Elas estão sempre junto com a gente, desde o começo. Para Regina Volpato, para Michele Diego e para Denise Catarina, que também tá lá longe. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico sempre emocionada porque todo mundo me deixa muito carinho aqui no YouTube e é bem bacana, vocês estão acompanhando a nossa trajetória. É tão pequenininha, mas é tão grande para mim, todo esse carinho. Muito Quando obrigada. a gente não fala beijinho pra alguém, é que pulou sem querer, é culpa do software. Escreve de novo no YouTube, a gente não quer esquecer ninguém. A faz gente não questão esquece. de mandar pra todo mundo. viu, Eu gente? agradeço todo mundo mesmo que tá aí. Às vezes a pessoa não pede beijo, mas tá deixando o carinho dela aqui, tá deixando apoio, tá me deixando sugestão, é muito legal. Agora, com essa máquina potente, eu vou poder... Veio com muitos pezinhos, tem pezinho de zíper e finalmente eu não vou ficar preocupada de ficar Você botou procurando na plaquinha. nas minhas bagunças, nos meus pezinhos de zíper. Que por incrível que pareça, eu tenho 3 pezinhos de zíper e eu não sei onde estão. Mas agora... A Niquinha tem e a gente vai começar a fazer um monte de coisinha diferente com zíper também para desvendar quem tem medo de zíper. Mas é isso aí. Hoje, o PAP prometido há 2 semanas tá aqui com a Niquinha. É a capa de máquina. Ela é personalizada porque foi feita para essa máquina
Então, a gente vai passar o jeito de fazer, eu mostrei como eu medi. Aí você vai fazer de acordo com as medidas, as dimensões da sua máquina, que é muito importante vocês prestarem atenção nesse detalhe. Então, caderninho em mãos, lápis, uma calculadora é bacana também para ajudar, para você tirar a medida da sua máquina, da sua modelo e montar o projeto em cima dessas dimensões. Importantíssimo vocês prestarem atenção nisso, porque se você fizer talvez com a minha medida, pode ser que dê uma alteração. E aí você vai ficar frustrado e vai falar, poxa vida, a capa não ficou legal. Mas não é por aí. Eu quero também que vocês aprendam a andar com as suas perninhas próprias. E não precisa parar de assistir os vídeos por causa disso. Ao menos. Não, é um aviso pertinente. Você não acha? Porque eu vou continuar diva. Ai, Ritalinha tá muito diva, gente. Ela tá saindo pra jantar com a gente, passear em shopping, tirar foto. Pra quem não viu, eu vou botar foto do pirata de longe. Pra vocês verem. Então, gente, é isso aí. Quem quiser ver, tá no Instagram dela. A gente pôs no Face da loja também, da Paninhos e Afins. E ela tem Facebook também. Então é isso aí. Tem o Nenê, fala do Nenê que ele vai colocar o vídeo. Ele vai colocar o vídeo. Mas aí eu não marquei o nome da... É Priscila? Cadê meu celular? Rápido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, rápido, pra gente falar o nome certinho. É muito fofo. Achei aqui. Então é a Passou longe, né, do que você tinha falado, né? Nossa, né? Você vê como eu tô ficando velha? Eu misturo tudo, gente, desculpa. É a Carla Vanessa, ela até entrou na live ontem, falou, cadê o vídeo? A gente ficou de colocar. Então tá aqui, a filhinha dela é fã da Ritalinha. O nominho dela é Ana Luísa, é uma fofura, o diretor vai colocar o vídeo. E ela dá muita risada, porque ela assiste com a mãe essa pecinha aqui, né? Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem acompanhando essa maluquice que é o nosso canal. E eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa, mas tão sim porque me mandam fotos. Manda foto, gente, que domingo é desfile de peças de vocês lá no Facebook. E é isso aí, vamos pro papo. É um sucesso, cada domingo vem mais e mais peças, é bem bacana. A Letícia passa a manhã inteira fazendo isso. Amanhã não, eu passo o dia inteiro. O diretor tem que cuidar das coisas de casa. Ah, coitadinho do diretor, né? Todo mundo tá perguntando. Bom, gente, é isso aí. Então fiquem com a capa de máquina e um beijo. Eu não falei? Eu falei da joinha? Não sei. Olha pra mim enquanto eu tô falando. Bom. Dá joinha, curta, compartilha. Pronto. Material de hoje, nós vamos utilizar 50 centímetros de um tecido da sua preferência, pela largura normal, e 30 centímetros de um tecido de fundo neutro, para fazermos a aplicação. E retalhinhos. Retalhos de tecido que caibam para você fazer a sua aplicação. Nós vamos utilizar para aplicação o termocolante, um lápis 6B, 2 botõezinhos. Vamos utilizar para costura normal o alfinete, a tesoura de tecido, uma tesoura de acabamento, a máquina de costura, linhas de acordo e a manta R1 de 100 gramas. Então vamos pro PAP? Vamos pro PAP. E antes de ir pro PAP, falar do forro que eu esqueci na parte do material. Separe 50 centímetros pela largura normal de um tecido que combine com o seu topo, ou algodão cru, ou um liso, aquilo que você acha que vai combinar. Tanto porque da maneira que a gente está fazendo, você vai poder usar ele dupla face. Então, se você quiser um tecidinho coordenado ou algum outro, você escolha. Então, são 50 centímetros. Parte que eu tinha esquecido. Agora pro PAP. Nós vamos fazer uma capa simplificada, que não é aquela de encaixe que tem os 4 lados. É uma preferência minha. Hoje nós vamos estar fazendo essa, principalmente porque a Niquinha não tem uma capa de máquina personalizada. Ela veio com a capinha dela de plástico, eu quero fazer essa capa mais bonitinha para ficar em cima dela. E essa capa basicamente vai ser o quê? Essa faixa aqui, né? E a lateral vai estar aberta, onde nós vamos colocar 2 lacinhos e vamos amarrar, um aqui e um aqui. Eu acho prático, porque você tira a capinha, dobra, coloca num cantinho, não vai ficar amassada e tal. Essa é uma preferência minha. Posteriormente, no futuro, a gente pode fazer essa capa de encaixe bonitinha, mas hoje essa, como vai ser feita para Niquinha, vai ser da minha preferência. Então você está aí na sua casa, viu o PAP, gostou, quero fazer essa capa de máquina. Primeiramente, você vai pegar uma fita métrica e vai medir, porque as dimensões de uma máquina para outra mudam.
Então não dá, às vezes pode ser que encaixe na sua, mas para ter certeza, meça a sua máquina, que eu vou mostrar como eu fiz para chegar no projeto. Então, se eu medir aqui de cima, vai dar uma medida porque ela é menor. Então você pega a parte maior da sua máquina. A largura minha tá dando 49. Incluindo essa parte aqui. Isso. A manivela, né? Essa parte de baixo, ela é maior do que a parte de cima. Então é muito importante vocês verem qual que é a parte maior da sua máquina. E pegar aqui o comprimento dele deitando, vindo até a parte de baixo. Então a minha tá dando 74 centímetros. Com essas medidas vocês vão marcar no seu caderninho e vão montar o esquema. Então eu fiz o esquema no papel, eu montei e eu vou passar as medidas para você, mas lembrem-se, essas medidas estão de acordo com esta máquina. Vocês vão ter que fazer a medida de acordo com a sua. Então, primeiramente, nós vamos montar esse tapete inteiro. Primeiro aqui o painel, depois vamos juntar com a parte de trás. Vou colocar a manta e vou aplicar e fazer a aplicação já tudo com a manta para depois pôr forro e as tirinhas lateral. Num certo sentido, ele é muito fácil, simples. Mas como eu quis colocar o painel, as faixinhas, vai demorar um pouquinho mais por conta disso, por conta da aplicação. Mas é uma peça fácil de fazer e o importante é vocês terem a ideia da dimensão e você criar o seu próprio projeto. Às vezes uma amiga tem uma máquina e vai gostar da sua capa de máquina e vai querer que faça igual e você precisa lembrar de tirar essas medidas. É como uma roupa, cada um tem um corpo, cada um tem uma medida, tem algumas partes mais fundas, etc. É muito importante para a costureira chegar com a fita métrica e tirando todas essas medidas para ver se aquele molde que ela tem em casa vai ter que sofrer alterações. Então lembre-se disso. Importantíssimo, então, tirar no primeiro momento essas medidas, montar o seu esquema para saber também quanto você vai gastar de tecido, etc. E aí partir para a execução. Então vamos para a execução agora. Bom, vamos começar montando a faixa, o painel que ficará na frente da máquina. Nós vamos cortar do tecido básico, tom-tom, poeirinha, neutrinho, aquele que você conhece. Eu escolhi um tecido bege que combina com o meu tecido de base da máquina. Então vocês vão cortar. Bom, vocês não vão cortar, primeiro lembrando, vocês vão medir a sua máquina, vão ver se esse painel está de acordo com o tamanho da sua máquina. Então a medida do meu painel para minha máquina do centro é 25 de altura por 35 de largura. Nós vamos começar colocando as faixas nas laterais. Então eu cortei uma faixa pela largura normal de 8 centímetros, e que nós vamos dividir em dois. Nós vamos colocar uma aqui em cima, então nós vamos alfinetar direito com direito. Nós vamos tirar aqui para os dois lados, o de cima e o de baixo. Então a gente já pode colocar alfinetando esses dois lados para ir a máquina de uma vez, costura de um lado e depois costura do outro. Então agora nós vamos à máquina, vamos costurar essas duas faixas, uma que está aqui em cima e outra que está aqui embaixo. A medida de distância é o famoso pezinho da máquina, costura reta, retrocesso no começo, retrocesso no final. Lembrando de usar uma linha de acordo com o seu tecido, busque o mais próximo do que você está colocando aí, para que na hora das costuras tombarem, não fique aparente, uma linha muito contrastante nesse caso. Então vamos lá, então, nós vamos posicionar o tecido, vamos baixar o pezinho, essa máquina tem um botãozinho para baixar o pezinho. E se você quiser ter uma máquina igual essa, entre em contato comigo. Tá. E aí baixamos a agulha, também tem um botão para baixar a agulha. Vou dar uns dois... Não vai falar isso toda vez, né? Não, é só agora. Por favor, né? E aí vamos dar o retrocesso. Essa máquina tem um botão para retrocesso. E aí vamos embora. Importante para você que está começando mesmo, do zero, assim, tá experimentando. Mas eu gostei muito da capa e quero fazer uma capinha para minha máquina. Aquele pedidinho básico de sempre. Costure com calma, não tenha pressa. Então vamos bem devagar para essa costura não ficar torta. Então vamos lá. Essa máquina, ela tem um controle que se eu colocar no mínimo, ela não vai mais que isso, ó. Também a gente não precisa exagerar, né? Eu vou colocar no médio, mas você que não tem esse controle de botão, o controle é no pé, como dirigir um carro. Então, quanto mais você vai fundo, mais rápido a máquina vai.
Então tenta manter uma média para não ir rápido. Verdade. Bom, tirou os alfinetes. O que nós vamos fazer agora, Ritalinha? Agora nós vamos virar bem e vincar para ficar bem bonitinho. Lembrando que se for um tecidinho escuro, sempre vincar pro lado mais escuro na parte de trás. Certo, Letícia? Certo, Só Ritalinha. demais. Você tá com preguicinha de mudar de lugar pro diretor fazer umas tomadas legais? O bom é ir ao ferro agora, assentar bem, deixar ele bem retinho, para que nós possamos colocar as outras duas faixinhas, para que não fique nada torto, nenhuma costura torta, com preguinha. Então eu vou ao ferro e já volto. E aí agora a gente vai pegar outra faixa que nós cortamos de 8 centímetros por 1,5 m e vamos colocar nos outros dois lados restantes. Então são duas paralelas, fizemos as duas primeiras e agora as duas últimas. Mesma coisa da primeira vez. Nós vamos pegar o tecido da parte de trás, que nós vamos fazer a junção com o painel da frente. A medida dele, então, ficou 49, que é a medida final aqui do panô. Ele ficou 48,5. Depois a gente vai enfilar a parte de trás, então. Por 38. Então, ele tem que estar com essa parte da largura aqui, mais o restante da altura. Lembrando que nós medimos... Deu uma faixa de 75, né? Eu não lembro. É. E porque aqui deu 38, 38 dá 76. Por que colocar esse a mais? Porque vai ter a junção da costura. Então isso vai pegar pelo menos de meio a 75 centímetros. Então se você coloca a medida exata 75 e corta 35, 35, vai ficar mais alto, vai subir, porque tem essa costura de junção. Se fosse uma peça inteira, aí sim você pegaria, né, os 75, colocaria mais a margem de costura. Mas nesse caso tivemos que calcular um pouco a mais por causa da costura central. Então nós temos a medida, já cortamos esse retângulo, vamos juntar direito com direito. E vamos passar uma costura reta, mesma coisa das faixinhas, pezinho de máquina de medida, retrocesso no começo, retrocesso no final, com bastante calma, costura retinha, sem pressa. Bom, então a sua parte externa da capa de máquina está pronta. Nós vamos montar agora a aplicação. O desenho que eu escolhi é uma máquina de costura. Eu peguei esse desenho da internet, então caso vocês não queiram esse, vocês podem procurar na internet alguma coisa que vocês gostem, além de uma máquina de costura. Uma corujinha, por exemplo. Uma coruja, uma bonequinha, letra, vocês vão decidir. Bom, para evitar o efeito espelho, o que eu faço? O desenho ele tá assim, mas na hora que eu colocar o papel termocolante e tirar o desenho e passar pro tecido e recortar e montar, ele vai inverter. Então o que eu faço? Eu passo do lado do avesso com a caneta piloto e faço o contorno com a caneta piloto, aquela grossa. E aí nós vamos trabalhar com o termocolante. Eu já tenho aqui o meu. Vou mostrar para vocês. Aproveita também e faça uma extensão, que nem a máquina desce um pouquinho o desenho, porque ela vai ter que ficar encaixada embaixo dessa mesinha aqui, né? Desse tampinho aqui. Então dá uma extensão para encaixar para não ficar menor. Então você vai pegar o termocolante, vai pôr em cima de cada desenho e vai cortar as peças separadas. Não desenhe tudo aglomerado. Por quê? Porque você precisa de uma margem para depois cortar o tecido. Então se você colocar o desenho e fizer igualzinho que está no papel, vai ficar tudo sem margem, eles vão diminuir. Tá? Então é muito importante. Então o lado brilhante do papel, você vai colocar sobre o seu desenho, vai pegar um lápis, 6B, 2B, o que você tiver aí em casa, e vai riscar. Então agora é o momento de pegar os retalhos que vocês têm. E nós vamos lá pro ferro. Então vamos separar cada pedacinho aqui. Máquina, manivelinha, o tampinho da mesa e o retalhinho de tecido que está na máquina. Então, cada pedacinho você vai recortar
lembrando, com uma margem. Então, você vai colocar esse lado brilhante sobre o avesso do tecido. Vai vir com ferro bem quente, temperatura de algodão, vai pressionar cada pedacinho mais ou menos uns 20 segundos. Tenha certeza que você pressionou toda a área. Feito isso, aí espera esfriar, recorta, tira o papel e nós vamos montar aqui a nossa aplicação. Então eu vou lá pro ferro e já volto. Então voltei do ferro, com cada pedacinho aqui com tecidinho. E agora nós vamos começar a montagem no nosso painel. Então, como o nosso termocolante, o nacional, depois que tira o papel, ele é uma colinha, ele te dá uma certa liberdade de colocar, não gostei, vou pôr mais para a direita, vou pôr mais para a esquerda, subir ou descer. Isso te dá liberdade. Caso você utilize o termocolante importado, você vai ter que ver bem aonde vai ser colocado, porque para ele fixar no tecido de fundo, vai ter que usar o ferro novamente. No nosso caso, ele é uma colinha, então não precisa passar o ferro. Então, eu vou montar aqui. Então, a gente vai montando pecinha por pecinha. Então, aqui tá o tecidinho que ela tá costurando. Ela vai ficar bem rentezinha aqui, o tecido azul. E por último, a manivelinha da máquina. Ela vem aqui na lateral. Muito bem. Falhou minha voz. É o frio. Que horrível. Eu ia falar que ficou muito bonitinho. Agora nós vamos pro caseado. Aí, só para ter uma ideia, o coração do desenho, eu vou pôr esse botãozinho e o retrós. Um botão. E a agulha? A agulha eu só vou passar uma linha aqui, não vou fazer. Talvez eu faça com uma caneta, aquela caneta de pintar Olho de boneca. olho de boneca. Você não tem o botão, faça bordado. Quem tem habilidade com pintura, faça com desenhando, pintando. Quem tem habilidade, aí vai da imaginação, da aptidão de cada um. Eu não tenho aptidão para pintar, então eu vou usar os botõezinhos. Mas você pode fazer também bordando. Vamos usar a criatividade e material que temos em casa. Agora vamos para casear. Vamos lá. Eu vou casear a máquina porque a minha máquina permite esse tipo de bordado. Mas um bordado ou um caseado? É, um ponto decorativo, bordado. E eu vou, para cada pedacinho aqui, eu vou colocar uma linha próxima. Se você tiver aí, eu casei em casa assim, minha máquina também tem esse ponto. É legal também usar aquelas linhas próprias para bordar da máquina, fica muito bonito. Como eu não tenho aqui, eu vou usar linha comum. Tô usando uma linha próxima da cor do tecido. Existe o pezinho também, esse pezinho aberto. Para quem tem a máquina, ele facilita a visão para você virar tal. Ele é bem legal, esse pezinho. E para quem não tem, caseado à mão, lembrando, utilize uma linha próxima. E também é legal você aprender a regular o tamanho e a distância do ponto. Não fazer um pontão grande junto, que é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo à mão. Fazer aquele ponto uniforme, com o pezinho sempre o máximo possível. A máquina vai poder te proporcionar isso, que ela venha uniforme. Então, assim, regule a tua máquina, o ponto. Eu não vou te falar o número que eu estou utilizando aqui, porque a sua máquina é diferente. Ou não, mas assim, a maioria vai ter um modelo diferente. Então, faça um teste no paninho antes. Eu testei aqui a aplicação. Então, agora vamos lá fazer. Bom, terminei. Eu vou cortar as linhas do avesso para que elas não façam sombra, porque são cores diferentes. Pode ser que depois, da hora de a gente colocar a manta, ela faça sombra. Eu vou mostrar aqui o direito para vocês. Então, aqui é um trabalho de muito baixa agulha, ajeita tecido. É igual quando a gente tá costurando na reta, só que tem que vir com muita calma para a cuba ficar bem bonitinha, para os pontos não ficarem encavalados, tá? Aqui eu dei uma reguladinha, eu fiz o ponto um pouquinho menor, que é do jeito que eu gosto. Aqui no começo eu peguei, ele ficou um ponto maiorzinho.
E como a nossa entretela ainda, ela deixa um pouquinho desfiado, você pode pegar a tesourinha de arremate e vir tirando com bastante cuidado esse arrepio que fica no tecido. Agora, a gente vai colocar o botão à mão mesmo. Aqui. E aqui, vou pegar a agulha. Eu vou descer, eu vou pegar uma linha de bordado, aquela mais grossa, vou fazer o detalhezinho e a gente vai para finalização. Bom, então eu cortei a manta, maior que o topo, coloquei ela um pouquinho maior e passei bem o ferro, estiquei bem ela. Aqui eu já costurei o botão, passei a linha, fiz o detalhe com a caneta definitiva lá, aquela que não sai, que a gente usa muito para fazer os olhos de boneca. Fiz agulhinha, uma argolinha, como se ela estivesse passando, então tá tudo prontinho aqui. E agora aqui, na beiradinha do mural, eu vou fazer uma costura, vou aproveitar um pontinho decorativo, vou mostrar... Nós vamos mostrar um pontinho decorativo. Você tem pontinho decorativo, né? Tem bastante da NQ. Se você quiser ter pontinho decorativo também, manda um e-mailzinho pra mim, que eu passo o telefone do Ronaldo. Quem quiser conhecer as máquinas, Ronaldo Ribeiro, da Schumi. Que ele acha uma máquina legal, que tem a sua cara, de acordo com a sua necessidade. Isso mesmo. E ele atende pro WhatsApp, que eu não sei como ele aguenta, eu nem ligo meu WhatsApp. Tá. Senão é mensagem de fã toda hora. E então, eu vou mostrar um pontinho pra vocês. A gente vai passar aqui. Você pode, se eu não tenho a minha máquina, é comum passar uma costura reta com a linha. Eu vou usar a linha azul para dar um destaque, porque tem bastante azul, marrom e bege. Então, eu vou passar com a linha azul. Você pode bordar à mão com a linha de costura, a linha de bordado, aquela mais grossinha, que foi essa que eu passei aqui. Você pode pôr mais adereços também. Fuxico, pôr um fuxico em cada lado, amarradinho. Aí fica do gosto, fica da aptidão de cada um, do material que tem em casa. Eu vou aproveitar então que a máquina tem vários pontos e vou mostrar um deles para vocês agora. Já escolheu? Já. Então vamos lá. Então vamos. Então agora nós vamos para a seleção do ponto. Esse ícone aqui são os pontos decorativos que correspondem a essas 3 caixinhas aqui do meio. Pode ver que aqui cada uma é o mesmo ícone, então tem o 1, o 2 e o 3. Eu vou clicar nele. Ele aparece o número 1 aqui. Se eu quisesse o 2 ou o 3, eu teria que clicar sequencialmente o 1, 2 e 3. Então, nós vamos voltar para o 1, que é aonde eu quero. Eu vou selecionar o ponto 43. Então, eu vou clicar 4, 3. E aqui ele está pronto para ser já a gente iniciar o bordado. E aí minhas considerações. Primeira vez pegando o pontinho decorativo da máquina, fazia muito tempo que eu não fazia. Um defeitinho meu, não da máquina. Repete então, isso é muito importante. Um defeito meu, não da máquina, que a gente precisa se policiar na hora de fazer. Eu meio que quis guiar o ponto decorativo. Na verdade, esse ponto decorativo ele já é programado, então a gente não precisa guiar, como se fosse um quilt livre. Então, o começo ficou muito rente e depois eu comecei a notar o meu erro e aí ele ficou uniforme com a medida do pé certinho. Bom, ele parece mesmo um quiltzinho, aquele quilt livre que a gente vai fazendo as voltinhas, né? Não o caminho de bêbado. E é treino mesmo, né? Porque a máquina ela tá programada para fazer um ponto decorativo que você vai apertar o botão e ela vai fazer sozinha. A gente simplesmente tem que só ir segurando o botão. E quanto mais a gente fizer, melhor vai ficando o acabamento em questão de imagem e tal. E de cantinhos, que eu preciso melhorar também. Com seu topo passado, bem certinho, vocês vão refilar a manta, tirar aquele excesso. Vamos colocar sobre o forro, para cortar o forro de acordo com a medida do topo. E agora, antes de finalizar, para fazer o sanduíche, nós vamos fazer as alcinhas que vão ficar na lateral para amarração. Vamos cortar 4 tiras de 30 centímetros por 5. 4. E aí a gente vai montar a tirinha como a gente vem fazendo ao longo dos outros papos. Dobra ao meio. Quem tiver o seu vincador, usa o seu vincador. Quem não tiver, usa a unha. Quem tiver sobrando uma mão pra Letícia, pelo amor de Deus. Eu gosto de usar a unha.
Bom, vincou ao meio uma vez, aí nós vamos dobrar uma ponta para dentro, vincando. E depois a outra, mesma coisa, levando a pontinha para dentro sobre o vinco do meio. Fazer isso com as outras 3 alcinhas também. Isso, então as 4 tirinhas nós vamos fazer isso. Aqui na beiradinha, nós vamos pegar, né, primeiro vamos marcar essa parte para ficar mais fácil. Vocês vão lá no ferro, vinca direitinho, deixa ele bem certinho, pronto para ser costurado. Mas aqui na pontinha precisa de um acabamento. Uma delas não, porque ela vai ficar embutida entre o forro e o topo. Mas aqui a gente precisa dar o acabamento. Então, dobrou, cortou, mas tome cuidado para não chegar aqui na ponta, senão o acabamento vai ficar feio. Dessa maneira a gente vai dobrar ao meio e a pontinha vai ficar para dentro. Nós vamos costurar aqui, vai ao ferro, vinca direitinho, tá? Para acertar bem. E aí fica o acabamento bonitinho, tá? Vamos fazer isso para as 4. Aí é só passar a costura reta da linha desejada, fechando, e o acabamento fica bem bacana, tá? Então vamos lá. Então eu passei o zigue-zague para segurar as alças e coloquei um alfinetinho segurando as pontinhas, dá para elas não ficarem soltas, ter o perigo de você passar a costura na lateral, soltar. E aí você tem que desmanchar e fazer de novo. Então agora a gente vai colocar o forro para montar o sanduíche, que a manta já está junto com o topo, e agora a gente fecha com o forro. Preparado agora para ir à máquina, vamos deixar uma abertura, podemos deixar aqui na parte de baixo mesmo, na parte traseira, uns 5 centímetros, eu acho que 5 é pouco para essa peça, vamos medir antes de falar. Também acho, porque tem botãozinho, tem o aplique. Pode deixar uns 12 centímetros, bem aqui na área central. Então, se você já quiser pegar um lápis e marcar, ó, já vamos fazer essa marcação, vou deixar 14, ó. Então, eu marquei da onde eu começo, aonde eu vou terminar. Costura reta, pontinho reto normal, retrocesso no começo, retrocesso no final, medida, pezinho de máquina, vem devagar, a quina você para, baixa a agulha, levanta o pezinho e vira e vem devagar treinando sua costura reta. Se tiver pressa, já sabe o que pode acontecer, vai entortar a costura, vai ter que refazer. Terminou, desvirou. Assim. Aí você costura, vai costurar a volta inteira, nós vamos revirar, passar bem a ferro, deixa bem lisinho, bem assentado, fecha bem a abertura, não deixa nada de paninho para fora. Vamos rebater a volta inteira, então é bom você deixar uma linha que combine com o seu tecido, tô deixando a marrom que combina com a parte de fora e com o forro, e aí a sua capa de máquina tá pronta. Para quem preferir, pode fechar com ponto invisível? Pode fechar com ponto invisível se preferir. Mas é que agora tudo você quer fazer na máquina, né? Eu quero. Vamos lá? Não, vamos embora. Então a capa da Niquinha tá pronta. Eu passei bem a ferro e aí eu finalizei com a costura rebatida na volta inteirinha, porque isso também ajudou e já fechou a abertura. Então assim, tá aqui, tá linda, tá muito linda, tô muito feliz. Experimentei alguns pontos da máquina. Me coloca um pouco mais pra esquerda. Oh, desculpa. Isso, não é pra esconder o seu ponto que você errou no começo. Ah, tá. Mas no geral, ela ficou muito bonita. E aí foi também uma maneira de eu treinar, aprender mais algumas coisinhas da máquina, da NQ 1300 da Brother. Tlim, tlim. Quem quiser entrar em contato para saber algumas... Não tá acostumado a ser garota propaganda ainda, né? Pra quem quiser entrar em contato para saber mais sobre as máquinas Brothers, pode entrar em contato direto com a Chumi e procurar o Ronaldo Ribeiro. Pode falar o código Retalhinha Diva, que vai ter uma negociação muito boa. Ou, se preferir, manda um inbox para mim com um e-mail que eu coloco vocês em contato. Pode mandar inbox, pode mandar e-mail contato @paninhos e afins, não é Retalhinha, né? Retalhinha, meu Deus, que vendedora de... Eu vou aprender. Tá, então calma, tá muito recente. Retalhinha
paninhosefins.com.br. Mas tá aqui a minha consideração final. A minha capa, ela ficou bem certinha, bem justinha. Se você quiser ela um pouquinho maior, adiciona uns 2, 3 centímetros na sua medida para não correr o risco dela ficar muito... Vai depender muito do seu pé de máquina. A gente fala pé de máquina, mas às vezes eu vejo que as pessoas, às vezes, elas colocam mais que o 0,75, colocam 1 centímetro. E aí isso vai fazer diferença. Aí vai falar assim, poxa, minha capa ficou muito pequena. Poxa, minha peça ficou menor. Por causa dessa diferença de pezinho de máquina. Lembrando que a medida toda é baseada na sua máquina. Nesta máquina, gente. Então, assim... É um projeto para vocês fazerem, assim como já fizemos outros, para vocês desenvolverem de acordo com a máquina de vocês. E aí tá aqui, eu tô muito feliz, ela ficou linda, agora ela vai ficar em exposição com a máquina, meu Deus do céu. Ela vai ficar em exposição com a capinha dela, personalizada, ficou muito fofa. Agora a Anitinha tem uma? A Chechel tem uma. Bom. A Cosmolina tinha dela. Bom, tá aí, gente. Tá aí, tá muito legal. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado desse papo da semana. E quem gostou, não esquece, dê o joinha, compartilhe e comenta. Comente aqui nos comentários aqui do YouTube. Peçam beijinhos aqui, por favor, porque aí eu me perco na hora de anotar os beijinhos em outros lugares, tá? Então, se eu esqueci de alguém, desculpa. Mas deixem aqui nos comentários sugestões, críticas construtivas. A gente aceita aqui. Então é isso aí, gente. Mais um papo da semana. Um beijo a todo mundo e até o próximo vídeo.